junto à plateia, porque daqui a alguns instantes teremos a primeira palestra do dia com o presidente da Associação Nacional dos Detrans, Marcos Tradi, com o tema Identificação Veicular, Potencial e Perspectivas para Melhorar a Segurança Viária no Brasil. E aproveitamos e agradecemos aos nossos patrocinadores enquanto as autoridades vão descendo. Agradecemos à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, CNSEG, a Seguradora Líder, responsável pelo seguro DPVAT, a Pró-Simulador, a Restart, Triton Engenharia, Thomas Greggs Sons do Brasil, UTI Brasil, Valide, Itaú, Printec, Kipux, Sanepar e Copel. E aproveitamos, agradecemos também nossos expositores, que podem ser visitados na nossa feira de produtos e serviços ao longo de todo o congresso. Lembrando, a senha do Wi-Fi é Rede Recanto Eventos e o login AND, senha 2015, plano AND. Senhores, eu acho que eu vou ter que acelerar o passo aqui, me desculpem, mas eu tenho que fazer uma apresentação rápida, porque nós tivemos um atraso na abertura, em função do processo de credenciamento, que atrasou um pouquinho, e os senhores já nos desculpem por isso. Vou tentar ser muito breve com a minha apresentação, e o tema que eu escolhi para falar, que me foi encomendado pela organização, trata da identificação veicular, e quais são os potenciais e as perspectivas, né, para que o processo de identificação veicular possa melhorar a segurança viária no país como um todo. O que será que mais nos faz refletir no dia a dia com as tragédias que ocorrem no planeta? Né? Quais são os nossos limites de tolerância em relação a isso? Os acidentes aéreos, de fato, nós ficamos chocados, nós refletimos sobre perdas, e as imagens, né, que são veiculadas na imprensa, elas ficam na nossa memória, de tal forma que quando nós, né, embarcamos num avião, aqueles que, né, têm um pouco de, não digo de meio, mas são prevenidos, até se benzem. Mas essas cenas, elas são cenas que ficam nas nossas memórias. Né? Em relação às outras questões que envolvem as grandes tragédias que nos assolam ou que tomamos conhecimento continuamente pela empresa. O caso das Torres Gêmeas, houve 2.819 mortos. O tsunami do Japão, 11.000 mortos. No Iraque, em 10 anos, foram 122.000 mortos. Na Boate Kiss, nós tivemos, né, no Rio Grande do Sul, 244 jovens mortos naquela noite trágica. Assassinatos em série, notícias de 20 estudantes, pessoas sendo, né, atacadas por serial killers, etc. Os pais que assassinam os próprios filhos, a filha que assassinou os seus pais. Isso tudo nos dá a impressão de que a nossa sociedade está fora de controle, né? E que nós sempre rezamos, pedimos a Deus para que fiquemos fora dessa tragédia, né? Mas, se nós considerarmos os acidentes de trânsito, eles são muito mais chocantes do que todas as informações que vêm ao nosso conhecimento continuamente. No Brasil, em 2013, nós tivemos 42.000 mortos, né? E num período de 10 anos, caracterizado como 2003 a 2013, nós tivemos 427.000 mortos no trânsito. Nós perdemos, né, e matamos uma pessoa a cada 12 minutos. Isso aqui é a fonte do Observatório Nacional de Segurança Viária. Essas cenas aí passam a ser cenas banalizadas. Nós não damos a efetiva atenção ao que ocorre no dia a dia. E por quê? Porque, vez por outra, nós evitamos comentar esse tipo de coisa, mas nós devemos nos debruçar em busca de soluções, em busca do esforço coletivo para que o problema seja minimizado. A identificação veicular, na minha opinião, ela é segurança viária. No país se discute muitas questões que envolvem os nossos direitos, os nossos deveres,
Muitas vezes, né, nós somos até interpelados pelos órgãos de controle, caracterizando uma situação A, B, ou C ou D, né? Mas, fundamentalmente, quando a questão é segurança, nós temos que nos ater mais aos nossos deveres, praticamente, do que sobre os direitos. E nós vemos que sempre que a fiscalização aumenta, os traumas e os óbitos diminuem. Exemplo disso são as ações concretas e intensivas de fiscalização que têm salvado vidas. Por quê? O cidadão fiscalizado, infelizmente, ele se comporta de forma diferente. E nós já sabemos também que grande parte dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Então está na nossa condição de cidadão, né, tentar fazer com que essa situação se reverta, uma vez que nós causamos os acidentes. Tem até um autor que diz: acidentes não acontecem. Existem alguns pressupostos importantes, então, que eu vou caracterizar, que dizem respeito ao que tem relação direta com a identificação veicular, que nos podem garantir, ao longo do tempo, um processo maior de segurança viária no país. Primeiro, o avanço das tecnologias de monitoramento de veículos. As imposições legais, né? As aplicações, elas dependem de sistemas integrados. Nós já temos uma resolução do nosso CONTRAN, que define a possibilidade ou a necessidade, melhor dizendo, de nós começarmos a tratar da questão que envolve o projeto chamado CINIAVE, que é um projeto de identificação automática de veículos. E, obviamente, essas aplicações dependem de uma integração maior dos sistemas em nível nacional, porque se um estado começa a fazer e o outro não adianta, porque é uma ação específica e pontual. Outro aspecto importante são as questões relacionadas à segurança individual e à segurança coletiva. Nós temos uma situação de roubo de cargas, nós temos uma situação de pessoas que, vez por outra, no seu percurso desaparecem. Então, tudo isso tem relação direta com o processo de identificação veicular. E tem uma questão que eu considero que é importante, mas que não é preponderante, é que nós temos, através do processo de identificação veicular e do monitoramento desses veículos, um controle de dívidas de veículos que transitam de forma irregular, licenciamento, IPVA, multas e demais taxas administrativas e outros impostos. A situação atual em que nós nos encontramos, nós não temos uma integração dos sistemas de informação. Quando existe uma demanda específica, o sistema é modificado. Cada vez que existe uma demanda do Denatran, cada vez que existe uma imposição de uma resolução, alguma coisa desse nível, nós modificamos o sistema, isso dá trabalho, isso nos faz refletir sobre o potencial que nós temos de fazer ou de programar as nossas ações de forma mais integrada no país como um todo. E a falta de acesso às informações, para o levantamento da situação do veículo, do percurso e do condutor. Nós não temos isso de forma efetiva, bem configurado no país. Esse é um dos objetivos, obviamente, do próprio projeto do CINIAVE. Então, de forma concreta, o que é importante é que os projetos devem ser capazes de interagir, ou de integrar dados, melhor dizendo, para as diversas aplicações e que sejam funcionais para as instituições envolvidas. Quando eu falo as instituições envolvidas, eu aqui me refiro a outras áreas de governo, não só a área de trânsito, e áreas que geram interesse também na iniciativa privada. E por que não? Perfeito? Então, essa condição de serem funcionais para instituições envolvidas é um ponto preponderante que nós apresentamos, e fizemos um trabalho já muito intensivo nessa área no estado do Paraná e pretendemos lançar uma parceria público-privada agora em fevereiro, se Deus quiser. E nós caracterizamos como o projeto de identificação veicular tanto o dispositivo, que é o tagzinho, que é o chip veicular, quanto as placas veiculares. O problema de controle de origem e destino de placas, os diretores de Detran e todos aqueles que têm algum tipo de envolvimento com esse processo sabem que ele é falho. Ele é falho no Paraná, ele é falho para o Denatran, ele é falho no país. E se nós não adotarmos uma conduta de caracterizar a origem e o destino das placas veiculares, nós vamos continuar com as mesmas falhas e continuar com o mesmo problema, falsificações, clonagens e etc. E nós precisamos não só desses componentes aqui, mas nós precisamos dos periféricos, que eu estou chamando de periféricos. Pode ser que a minha referência a periféricos, como eu não sou da área de tecnologia da informação, esteja errada. As informações do veículo que estão no sistema central,
Os leitores manuais para os agentes de trânsito, eu acredito que nós temos que caminhar gradativamente para que consigamos fazer com que o talonário eletrônico seja uma realidade no país. Só no Paraná nós temos 50, 60 mil autos de infração que são perdidos por inconsistência, pelo fato de serem preenchidos errado, tanto pelos nossos agentes de trânsito municipal, quanto pela própria Polícia Militar do Estado do Paraná. E nós temos qualificado muitos em relação a isso, mas o problema sempre ocorre, né? E alguns leitores fixos em pontos estratégicos definidos também em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, com o projeto que nós desencadeamos junto com o secretário Richa Filho, que já estão muito bem mapeados no Estado do Paraná. Bom, o CINIAVE, que é o modelo anterior, né, ele foi concebido para que os dados do veículo ficassem concentrados no chip. Então, os dados do veículo estão no chip, o veículo passa, né, e existe uma caracterização da sua condição de legalidade ou não. Isso traz uma condição menor de segurança, isso não possibilita a ampliação das aplicações de um sistema de identificação veicular no sentido mais amplo, e é um sistema, ou foi um sistema, que foi concebido especificamente para as atividades de trânsito. O que nós pensamos e passamos a discutir no Estado do Paraná? Se nós temos, né, sempre uma consulta online dos dados do veículo, através do banco de dados do DETRAN e do DENATRAN, né, no Banco Central, nós poderíamos fazer com que, ao invés das informações do veículo estarem no chip, elas estarem num banco central de dados, né, e o veículo transitando, nós teríamos condição de verificar questões relacionadas a esse veículo, questões de um interesse de muitas áreas, né, não só para a área de trânsito. Então, em tempo real, nós podemos ter informações que dizem respeito à Fazenda Estadual e também ao governo federal. Nós podemos ter questões relacionadas à segurança, nós podemos ter questões relacionadas ao nosso DETRAN, ao DENATRAN, meio ambiente, agricultura, e aí o horizonte é aquele que nós estabelecemos, que ao longo do tempo será o mais apropriado para que nós consigamos fazer com que o projeto se viabilize com o apoio e a participação da iniciativa privada. Então, quais são as vantagens que nós detectamos nessa proposta que fizemos inicial? O controle das informações e dos dados do veículo, eles são do poder público, eles não são destinados ou delegados a quem quer que seja. É o poder público que controla isso através do processo de supervisão permanente. A segurança e as facilidades para o Estado e para os usuários. Suponhamos que eu faça uma viagem com a minha família e queira monitorar a minha passagem ponto a ponto num determinado percurso. Eu posso fazer isso, eu vou lá e contrato. Se isso está estabelecido no nosso projeto de parceria público-privada, o Estado é sócio, perfeito? O Estado passa a ser sócio de atividades que não são as suas atividades fim, mas que, fundamentalmente, pelo fato de o Estado monitorar isso, através da agência, através da Secretaria de Infraestrutura e tal, ele é copartícipe e tem que participar desse processo com identidade própria. A rastreabilidade para a segurança e as cobranças de veículos pelo Estado, nós temos informação de que 25%, 30% da frota do país circula de forma irregular. Nós não temos capacidade instalada nas polícias rodoviária militar, federal, nem se o Exército for para a rua, nós vamos conseguir fiscalizar de forma intensiva os cidadãos que continuam circulando com os seus veículos sem o devido licenciamento, sem as suas obrigações, os seus deveres cumpridos. Maiores garantias aos cidadãos, porque o dado não está no veículo, o dado está no Banco Central, e quem detém o Banco Central é o Estado, é o DENATRAN, né? E, obviamente, como consequência, um processo maior de segurança viária, controle de velocidade, pedágio ponto a ponto e por aí afora. O objetivo fundamental não deixa de ser a preservação da vida, que é a nossa meta fundamental como agentes públicos na área de trânsito. Como é que pode se dar a participação dos DETRAN no processo? Bom, nós somos, como eu comentei, os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, né? Nós executamos as políticas e os projetos para o segmento, né, de forma integrada com o DENATRAN.
Então, essa é a nossa principal vantagem de avançar para um modelo de identificação veicular, num processo de integração com o Denatran, que também necessita dessa integração para executar os seus projetos, mapeamento de ocorrências, riscos e etc. e tal. Não só o Denatran, mas todos aqueles que participam do Sistema Nacional de Trânsito, inclusive os municípios. Nós detemos as informações sobre os veículos, como eu comentei, a informação é um bem precioso, e nós temos que usar essa informação com mais inteligência. Nós já temos uma integração de acesso ao banco de dados, né, de veículos. O Denatran precisa da nossa base de dados para fazer com que a base de dados nacional, né, seja sempre bem alimentada e esteja cada vez mais em dia. Nós sabemos que existe uma quantidade imensa de veículos que ainda estão na base de dados e que são veículos que não circulam mais. Isso gradativamente nós vamos zerando com um projeto mais expressivo, mais intensivo de identificação veicular. E deve fazer parte, né? Nós, os Detran do país, nós devemos buscar esse caminho, me desculpe a insistência, mas eu tenho visto isso continuamente. As atividades de atendimento ao público, elas têm diminuído de forma significativa, como bem comentou o nosso prefeito Reni Pereira. E nós temos que, cada vez, ir reconvertendo as nossas atividades para outras áreas de conhecimento e outras áreas de inteligência. Então, nós devemos fazer parte de uma rede para o trânsito, para a mobilidade e para a logística, porque nós somos um ponto de apoio para as secretarias de transporte, nós somos um ponto de apoio para a logística toda que está envolvida com o município. São Paulo, por exemplo, tem uma logística louca com produtos perecíveis. Nós tivemos num congresso com o Denatran, estava o Antônio lá também, que eu percebi que a demanda do município para esse tipo de trabalho é uma demanda imensa, e principalmente numa grande cidade como São Paulo, que tem que definir pontos de entrega, logística, momentos críticos, etc., com muita habilidade e utilizando inteligência. Né? Utilizando inteligência. Isso, inclusive, poupa o esforço humano. E o que pode estar contemplado nesse projeto, só para dar uma ideia do seu potencial? Primeiro, a situação de regularidade do veículo. Né? Todas, inclusive aquelas que são cada vez mais obrigatórias, como as inspeções, tanto a parte mecânica quanto a parte ambiental, que alguns estados já começam a pensar por uma definição do CONAMA e do próprio CONTRAN a fazer as inspeções com regularidade. O sistema de infrações através de talonário eletrônico, isso é uma rota de perda de recursos do Estado. É óbvio que com a intensificação da fiscalização, nós acreditamos que essas infrações ao longo do tempo elas diminuem. Nós não queremos que as infrações aumentem. O nosso propósito é fazer com que cada vez mais tenhamos menos infratores. Aplicações na área do Estado, fazenda, logística, meio ambiente, agricultura, segurança pública, entre tantas outras. Gradativo interesse dos municípios para as várias finalidades, como eu comentei. Interesse em aplicações para o cidadão, facilidades, pedágio, estacionamento, monitoramento, etc. A sua escolha. Né? Integração com sistemas de pátios, boletins de ocorrência de acidentes de trânsito, notificações de furtos, etc. Tudo isso de forma integrada gera um projeto imenso, né, que é um projeto que nós optamos no Estado do Paraná em abrir, né, uma manifestação pública para uma parceria pública-privada. Né, e o mais importante, sempre, e os nossos diretores estão aqui, o Antonioni também está aqui, sempre que nós temos sentado para discutir as questões que envolvem o CINEAV, a primeira pergunta fala, quem paga a conta? O cidadão não aguenta mais pagar uma conta que não é dele. E o outro detalhe, vai haver, obviamente, alguém que vai dizer, mas isso aí é invasão de privacidade. Não é, porque o policial pode abordar a qualquer momento o cidadão e pedir o seu documento. É assim que funciona. E o outro detalhe é que nós temos 75% das pessoas que estão em dia. E 25% de pessoas que insistem em andar e transitar de forma ilegal. Então, os cidadãos de bem, fiquem tranquilos. Isso não afeta, sob qualquer hipótese, a sua condição de trânsito, a sua condição de mobilidade. Vai afetar, sim, gradativamente, diminuindo dos 25%, até chegar num nível que o Estado considere que é um nível oportuno ou bom, aqueles que transitam de forma irregular. Né? Ela deve ser estabelecida, né, a forma que mais convier a cada Estado. Só que, como o Estado arrecada, como o Estado participa
né, copartícipe em projetos paralelos que são apresentados pela própria iniciativa privada, no momento em que um grupo ganha uma licitação dessa natureza, o Estado passa a ter também uma participação societária, aí, entre aspas, nas atividades que vão gerar receita. Então, são receitas acessórias que vão fazer com que a conta não seja transferida diretamente para o cidadão, e aí as coisas ficam um pouco mais pacificadas. E nenhum governador, nenhum político quer transferir conta para ninguém, os senhores sabem disso. Cada vez que se gera um imposto, gera um tributo, sei lá o quê, nós não aguentamos mais, perfeito? Então nós precisamos agora fazer com que o Estado tenha melhor capacidade de arrecadar com mais eficiência, sem, obviamente, onerar o bolso do cidadão de forma direta. É importante que haja uma integração nacional com o Denatran, isso não é dúvida. E os motivos? Não onera diretamente ao cidadão. Nós induz a busca de parcerias para projetos estratégicos. E aí vem a criatividade, né? A nossa criatividade é muito grande até para burlar as leis de trânsito. Nós temos que ter criatividade para gerar projetos também de excelência para enfrentar aqueles que são os nossos grandes desafios. E induz a iniciativa privada a investir em áreas de interesse, em atividades em que o Estado não tem expertise para administrar. Então, não é função do Estado lá na ponta, perfeito? Mas é função do Estado controlar, monitorar e adotar uma conduta ética em relação àquilo que vai encaminhar no processo de licitação. As receitas acessórias do Estado como parceiro, e dependendo da modalidade, é possível elaborar projeto de acordo com a demanda do Estado, dentro dos princípios legais. Nós temos os nossos jurídicos que vão nos ajudar na busca dos princípios legais para que nós consigamos estabelecer isso. Ao longo do tempo, as contrapartidas do setor público passam a ser consideradas como resultado à sociedade. Se nós conseguirmos caminhar nesse sentido, nós certamente conseguiremos fazer com que o grande projeto nacional de identificação veicular tenha o seu curso tranquilo. Bom, e o que eu recomendo é o que nós fizemos no Paraná aos nossos colegas dos Detran de outros estados. Primeiro, é preciso que politicamente vocês evidenciem aos seus governadores, que as nossas instituições, o Detran, ele é um órgão fundamental para a execução do projeto. Nós temos os dados, nós temos a inteligência, só depende de nós mesmos evidenciar isso aos governadores para que eles entendam a grandiosidade. Eu, particularmente, apresentei o escopo do projeto inicial, numa reunião que tivemos com o Richa Filho, com o governador, e esse projeto ele já tem cerca de 3 anos que nós estamos desenvolvendo e chegamos num ponto em que agora a tecnologia, toda a parte de planilhas já está pronta e eu tenho certeza que ele vai ser exitoso para o Estado do Paraná e que vai ser um projeto referencial para que nós consigamos fazer tudo isso no país como um todo. E nós editamos um ato oficial pelo governador, que colocou o Detran, em função da sua importância nesse processo, como coordenador do projeto, através de um decreto específico. Então, uma vez que o governador edita um decreto, a equipe devidamente indicada no decreto passa a executar aquela atividade também de forma um pouco mais organizada e sintonizada. Bom, e quais são as nossas responsabilidades como gestores públicos sobre a violência no trânsito? Quais as reais atribuições dos Detran num cenário de desenvolvimento tecnológico orientado para os bons serviços aos cidadãos? Eu acho que a gradativa reconversão de atividades menos complexas em atividades mais complexas, com projetos de qualificação dos nossos funcionários, que é o que nós temos feito intensivamente aqui no Estado do Paraná, e eu acredito que esse processo de qualificação e de intensificação de ações de inteligência vai nos colocar num ponto estratégico em que as nossas instituições deixarão de ser meramente instituições burocráticas, cartoriais, e que não deixarão de ser, mas para serem instituições proativas e que participam do processo de forma geral. E aí eu trouxe uma frase para encerrar a minha apresentação. Estrategicamente, pensar em ampliar a visão dos Detran, com foco nos projetos de trânsito, mobilidade e logística, é utópico? Ou apenas depende de uma nova concepção da nossa missão e do nosso propósito em relação à preservação da vida? É isso, senhores. Eu fico à disposição dos senhores para responder algum questionamento que haja, porventura. Muito obrigado.